Bom dia. Deus te vê, nem diferente a tua dor. Deus te entende, quer te envolver de amor. Deus te vê, como vê? Não é indiferente a tua dor. Deus te entende, quer te envolver de amor. Ele quer te fazer feliz. Tem muitos planos e sonhos pra ti. Basta confiar, saber esperar, e Ele agirá. Ele quer te fazer feliz. Tem muitos planos e sonhos pra ti. Basta confiar, saber esperar, e Ele agirá. Ele agirá. Deus te vê. Não é indiferente a tua dor. Deus te entende, quer te envolver de amor. Deus te vê. Não é indiferente a tua dor. Deus te entende, quer te envolver de amor. Ele quer te fazer feliz. Tem muitos planos e sonhos pra ti. Basta confiar, saber esperar, e Ele agirá. Ele quer te fazer feliz. Tem muitos planos e sonhos pra ti. Basta confiar, saber esperar, e Ele agirá. Basta confiar, saber esperar, e Ele agirá. Bom dia! Ótima semana para nós. Última semana do mês de abril. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais um café com pão da palavra aqui no meu cantinho do café. E só senta aqui na minha mesa quem é convidado, chamado por Jesus e por Nossa Senhora. Peço desculpa para vocês. Semana passada eu não consegui fazer o café com pão nem um dia. Mexi com produto de limpeza, gente, mas me deu uma alergia nas mãos, nos olhos. Agora que meu olho tá abrindo direito. E me deu também uma crise alérgica que baixou a minha imunidade. A garganta é a primeira que vai, né? Então, semana passada eu peço desculpas. Não consegui fazer nem um dia da semana, que eu tinha que me recuperar. E até por ordem médica, né? Falou, fica quieta, né? Enfim, e eu fiquei aqui de resguardo, tá bom? Eu quero fazer um convite mais que especial. Nessa sexta-feira, nós iniciamos um novo mês. Um mês que é um mês de muitas graças, que é o mês de Maria. Mês dedicado à Mãe de Jesus. 13 de maio é dia de Nossa Senhora de Fátima. Eu tenho um testemunho maravilhoso com Nossa Senhora de Fátima. E dia 22 de maio é dia de Santa Rita de Cássia, que eu também tenho um testemunho maravilhoso com Santa Rita de Cássia.
Então, minhas queridas, é um mês especial, um mês dedicado à mulher, à mãe, a mãe de Jesus. E a nossa imersão de cura e libertação para as mulheres está muito especial. O tema é Pede para a Mãe que o Filho atende. Nós vamos entregar tudo aqui aos cuidados de Nossa Senhora. E todos os dias, você que fizer a sua inscrição, vai receber todos os dias uma mensagem única de Nossa Senhora, que eu já venho rezando aqui, ó. Faz 40 dias que eu tô pedindo as revelações, as moções, as palavras para levantar essa mulherada. Como é que funciona a Lua Imersão de Cura e Libertação para nós mulheres? É só você me chamar aqui no inbox do Instagram, do Facebook ou pelo WhatsApp. E eu vou te atender e vou fazer sua inscrição. E essa semana, ainda na sexta-feira, você já começa a receber os conteúdos que eu partilho todo dia, que é a nossa Lexo Divina, que é a partilha da palavra, direcionamento, atendimento individual e 4 lives ao vivo pelo Google Meet toda quarta-feira às 19h30. E a imersão de cura e libertação para nós mulheres tem por objetivo a cura feminina num todo, tá? Não só a nossa mente, mas o nosso corpo e o nosso coração. Eu, como psicóloga, tenho visto quantas mulheres sofrendo de depressão porque entraram na menopausa. Nós temos aqui profissionais que nos ajudam, mulheres que nos ajudam na área da saúde feminina também. Então a imersão não é só espiritual, é só te ajudar a você voltar para Deus, a se apaixonar por Jesus. A imersão também é fazer você cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, cuidar do seu coração, ressignificar a sua vida, entender o seu propósito nesse mundo. A imersão também é fazer você sair dessa depressão, viu? Você melhorar a sua autoestima, você entender por que tantas situações acontecem na sua casa, na sua família. Então não perca, venha participar. Eu já estou com várias pérolas aqui que entraram na live. Quando eu falo pérolas, gente, são as mulheres, tá bom? Mulheres queridas, como diz Provérbios 31. Uma mulher virtuosa, quem a encontrará? Mas quem a encontrar é um grande, milionário, encontrou o maior tesouro, maior do que as mais ricas pérolas. E a pérola é uma dor, né, gente? É um sofrimento que o grão de areia causa na ostra. E ali, anos e anos, vai se tornar essa linda pérola, né? E eu quero agradecer aqui minhas pérolas que já estão na live. Tô vendo aqui a Liliana, né? A Edna. Já vi que entrou aqui também a Aline. Você que é minha pérola, fala ali embaixo para eu cumprimentar você. Porque a hora que eu tô cantando, gente, passa muito rápido e eu não vejo, tá bom? Então você, mulher querida, que quer se tornar essa pérola preciosa, com valor, que se dá o valor, venha participar comigo da imersão de cura e libertação para nós mulheres. Olha que lindo o testemunho da Liliana, falando aqui ao vivo que ela largou a prostituição. A Liliana largou de seitas satânicas, era forte o testemunho, desculpa, da Liliana, de tanta coisa que ela largou através da imersão. Você vai sentir melhora, você vai se sentir animada para a tua vida, tá bom? Então venha participar. Segundo recadinho que eu tenho para dar é que o link da inscrição está nos meus stories do Instagram. Todo dia eu posto. Então você vai ali, você clica em cima, você vai direto para a inscrição. Vai demorar um pouquinho, mas eu vou te chamar porque já começa sexta-feira a imersão do mês de maio, tá bom? Combinado? E também eu quero falar da minha loja. Estamos com novidades na loja. Chegou essa linda camiseta de Nossa Senhora Aparecida. Olha que coisa mais linda. A cor é vinho, ela é viscolaicra, é bem fresquinha, bem gostosa. Vai do P ao Extra G. Então, PMG, GG e Extra G, que veste até os 54, tá bom? Linda. Vai ali para você de todo o Brasil, eu mando com uma dedicatória, com um cartãozinho que eu preparei todo especial para você. E chegou também o terço da pérola,
tá bom? Esse terço lindo que estava em falta, chegou tanto de São Bento, como chegou também de Nossa Senhora Aparecida, aqui no entremeio, tá bom? A cruz de São Bento e a medalha aqui, a Nossa Senhora Aparecida, e a pulseira também, que agora vai com a oração. Eu pertenço ao Pai, eu pertenço ao Filho, eu pertenço ao Espírito Santo, eu sou uma pérola que um dia vai adornar a coroa do Rei da Glória, pelas mãos da pérola maior, a Virgem Maria. Essa oração que nós temos que fazer todo dia, eu já estou vendo para agendar com o meu bispo aqui da Diocese de Itaguaí, onde eu moro em Paraty, Rio de Janeiro, para essa devoção se tornar um terço para a gente rezar, tá bom? Muitas novidades, muitas bênçãos, e lembrando, mais uma vez, você que entrou agora na live, que participando do mês de maio da live, da imersão de cura e libertação das mulheres, todo dia eu vou mandar para você uma mensagem especial de Nossa Senhora, que eu já venho rezado, que eu já venho pedindo para Deus as moções, e tá lindo, viu, gente? Todo dia, dia 1º de maio, 2, 3, 4, vai uma mensagem particular para você, porque Nossa Senhora quer nos dar, no final desse mês de maio, um buquê de rosas, daquelas rosas que não morrem, viu? Não é aquela que é arrancada, ela vem com raiz, para a gente continuar aqui perseverando, amém? Foram esses então os meus recadinhos, que todos que estão aqui na live hoje sejam bem-vindos, principalmente as minhas queridas pérolas, sejam bem-vindas a mais essa semana, que é a última semana do mês de abril. Fecha teus olhos um minutinho e fala para Jesus aquilo que você necessita mudar, aquilo que você necessita ser transformada. E saiba que o poder da palavra de Deus que nós partilhamos aqui no Café com o Pão da Palavra, a palavra tem o poder de transformar a nossa vida. A palavra de Deus tem poder de ressignificar a nossa história, dar sentido para a nossa história. Então eu peço que você feche os olhos um minutinho e repita comigo: Senhor, eu entrego a minha semana. Senhor, eu entrego as minhas lutas dessa semana. O Senhor me dê coragem e força para vencê-las no Senhor, para que essa luta ou esse sofrimento se transforme num lindo testemunho para a glória de Deus, e a todas essas necessidades que eu acolho aqui também pelo meu canal do YouTube, que depois essa live sobe para o canal do YouTube. Saúde, saúde pelo dom da sua vida, saúde pelos seus propósitos, saúde pela sua família. Deus abençoe. Vou tomar uma aguinha aqui. Amém, gente? Glória a Deus. A palavra de Deus hoje está maravilhosa. Ela vai dar sequência à palavra do bom pastor. E toda vez na segunda-feira eu gosto de retomar um pouquinho do evangelho de domingo, que foi o evangelho do bom pastor. Eu sou pastor das ovelhas. Aquelas que me seguem têm a vida eterna, obedecem a minha voz, né? E Jesus fala ali essa linda parábola, que tem muitas ovelhas que não são desse redil. O que é redil? Redil é aquele local que as ovelhas ficam guardadas durante a noite, que é aquele cercado, né? Tem muitas ovelhas que não são desse redil, que estão aí perdidas no mundo, sofrendo. E o que eu amo da pedagogia do bom pastor? Aquela imagem de Jesus carregando a ovelha nos ombros, com as patinhas feridas, né? Algumas com a patinha quebrada, outra com espinho. E Jesus é esse que quer enfaixar as nossas feridas. Jesus é esse que quer curar a nossa vida. Só que nós temos que deixar, viu? Não adianta nada você pedir oração para mim. Lu, reza por mim, reza por mim, reza por mim. E você não fazer a sua parte, né? E você não rezar e fazer a sua parte, como pede o Senhor que você faça. Então nós temos que entender que Deus faz, mas é uma via de mão dupla, né? É toma lá, dá cá.
Só que nós temos que lembrar também que a palavra de Deus nos diz, a palavra de Deus nos diz assim no final, João 10:10, que é o final dessa palavra, que tomemos cuidado, porque o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Então nós temos que tomar cuidado para que nós não façamos a vontade do inimigo, que quer a todo momento roubar a nossa fé, roubar a nossa esperança, roubar a nossa atenção. E o que eu sempre falo para vocês, queridas? Entrou na live, a minha live é rapidinha, 40 minutos. Permanece aqui comigo. Vai até o final. Seja uma pessoa constante que começa e termina as coisas, viu? Começa e termina as coisas. Não seja uma pessoa inconstante que não faz até o fim um propósito que Deus deu. Tá bom? Porque é isso que o inimigo faz. Ele vem para roubar a tua atenção. Ou seja, você entra numa live, entra noutra, não absorve em nada. Fica só na superficialidade. E cuidado, que a gente sabe que quem boia não é coisa boa, né? É a pessoa que vive boiando na vida. Ah, o que ela falou mesmo? Ah, o que ela disse mesmo? Não prestou atenção, não mergulhou. Por isso imersão é mergulho. Mergulhar o corpo inteiro, desligar um pouco o WhatsApp, desligar um pouco das redes sociais e falar de Deus nesse momento. Claro que nós estamos na rede social, mas o que eu aprendi com o Padre Jonas na Canção Nova? Que esse momento aqui, onde 2 ou mais estão unidos em nome de Jesus, ali ele está. Então não é momento, né, de você fazer outra coisa. Claro que tem mulher aqui, minhas pérolas, que estão lavando a louça e estão me assistindo. Que dentro da imersão nós temos o propósito de, em unidade, fazer esse momento de oração. Claro, não me entenda mal, né? Mas para que vocês compreendam que nós temos que ser fiéis, porque foi o que disse o evangelho de ontem. O inimigo veio para roubar, matar e destruir, né? E a primeira leitura de hoje, minhas queridas, é no livro dos Atos dos Apóstolos. A partir da ressurreição de Jesus, a Páscoa, a palavra tem sido trabalhada no livro dos Atos dos Apóstolos, ou seja, o que Jesus ensinou para os apóstolos durante aqueles 40 dias vivendo com eles antes da ascensão, antes que seu corpo foi levado ao céu, né? Carne e espírito, corpo, alma e espírito, Jesus foi levado ao céu, na frente de todos aqueles homens que o seguiam, e mulheres também, inclusive a sua mãe estava presente, né? E depois disso começou então a fundação das igrejas, das comunidades, das primeiras comunidades cristãs. E o livro dos Atos dos Apóstolos foi escrito por São Lucas. E lembrando que Lucas não era discípulo direto de Jesus, ele era discípulo de Pedro. Pedro era analfabeto, morreu sem saber ler e escrever. Então o que Pedro fazia? Sentava com Lucas e Lucas escrevia. E Lucas, sendo médico, você vê que tem muitos detalhes na narrativa dele. Detalhes que somente uma pessoa com a mente científica consegue elaborar e executar, né? E a palavra vai dizer hoje, então, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do 1 ao 18. É um pouco longa, mas eu preciso contextualizar. A palavra de Deus, a Léxio Divina, que nós estudamos e rezamos todo dia, não é só o Evangelho, né? Então diz o seguinte, que naqueles dias, os apóstolos, os irmãos que viviam na Judéia, souberam também que os pagãos haviam acolhido a palavra de Deus. Olha que coisa linda. Pagão na palavra, para nós, é o ateu. É aquele que não acredita em nada. É aquele que não professa fé nenhuma, né? E essas pessoas começaram, então, a reconhecer Jesus como o Senhor da sua vida.
acreditar na ressurreição e acreditar principalmente que Ele é o pilar da nossa fé e que Ele vive eternamente ao nosso Rei. E quando Pedro subiu a Jerusalém, versículo 2, os fiéis de origem judaica começaram a discutir com ele, dizendo: tu entraste na casa de pagãos, comeste com eles, indignados, né? Como assim? Não pode entrar na casa desse povo, né? Tu entraste na casa dos pagãos como se o evangelho fosse só para quem já tem uma religião, ou já tem uma fé, ou já tem uma vida santa. Não! Jesus veio para todos. Então Pedro começou a contar-lhes ponto por ponto o que havia acontecido. E foi o que eu expliquei para minhas pérolas queridas aqui, minhas mulheres, na partilha da palavra. Eu vivi várias situações na cidade de Campinas e outras cidades que eu morei ao longo da minha vida missionária, que eu tenho 30 anos de vida missionária consagrada a Jesus. E eu nunca fui uma pessoa que quis ficar só no palco, só na igreja, só com o microfone na mão, não. Eu me voluntariava numa obra, ia fazer comida, ia cozinhar 2 dias da semana e doava o que eu cozinhava, que era uma época na minha vida abençoada. E se eu não conseguia dar a carne, a mistura, eu ganhava de alguém a carne, naquela obra carente que eu fazia comida toda terça e quinta, viu? E tinha uma outra situação que eu sentia no coração, com as irmãs da Toca de Assis, em Campinas. Várias vezes nós fizemos grupo no Itatinga. Joga no Google para você ver. É a maior zona de prostituição do Brasil. É o Itatinga, em Campinas. Nós marcávamos ali com uma mulher, numa casa, e ali nós cantávamos com violãozinho, sem microfone, sem nada. E quantas eram batizadas no Espírito Santo. Mas em contrapartida, tiveram como esses irmãos que falaram assim pra mim: você é louca, você vai ser assaltada, elas vão te matar, vai acontecer algo de ruim. Você percebeu que quando tem alguém que não faz nada, não gosta que você faça, já percebeu isso? Se incomoda bem o que você faz, é o que aconteceu com Pedro e com os apóstolos. As pessoas começaram a se incomodar do que eles estavam fazendo de bem, de belo, de nobre, né? Mas aí Pedro começou a contar as graças, que era o que eu fazia. Olha, fulana, ciclana, beltrana foram para o grupo de oração. Gostaram, estavam lá louvando, chorando. Gente, sabe o que eu descobri? Lá no Itatinga, e depois outras realidades que eu tive a graça de me deparar, 90% da mulher que está na prostituição foi a mãe que colocou, foi a avó que colocou, foi a tia que colocou. Muitas delas nunca quiseram essa vida, viu? Então, não podemos julgar a ovelhinha que está fora do redil. Não podemos julgar a ovelhinha que não está ali na tua bolha, na tua caixinha. Não podemos, né? E Pedro continua dizendo que ele estava na cidade de Jope e ao fazer uma oração ele entrou em êxtase e teve uma visão. Agora entra a parte mística da palavra. Eu vi uma coisa parecida com uma grande toalha que era sustentada pelas 4 pontas. Descia do céu e chegava junto de mim. Olhei atentamente e vi dentro dela quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. E depois ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. E eu respondi: de modo algum, Senhor, porque jamais entrou coisa profana e impura na minha boca. E a voz me disse pela segunda vez: não chames de impuro o que Deus purificou. Vou explicar esse trecho da palavra, né? Primeiro,
Pedro então vê pelos olhos da fé, pela espiritualidade, em oração, entrou em êxtase. Já aconteceu comigo algumas vezes, né? Aqui na imersão mesmo de cura e libertação, um dia eu estava orando e vi um balanço com uma criança bem pequena, tipo uns 4 anos, de vestidinho, e eu na imersão conduzindo essa oração. De repente eu vi que a corda arrebentou, e depois a Pérola veio me contar que o tio dela, maldosamente, que tinha muita inveja dela, cortou as cordas do balanço, ela voou longe e quebrou as 2 perninhas. Isso é entrar em êxtase e ter uma revelação. Já aconteceu e acontece comigo várias vezes. Foi isso que Pedro viu. Só que Pedro viu um lençol, uma toalha gigante, e dentro dela, animais de vários tipos, que Jesus falou que ele podia comer. Só que para o povo judeu, até hoje, eles não comem um monte de coisa, porque é impuro. Se você é cristão, Jesus veio para dizer o seguinte: não diga que é impuro aquilo que eu tornei puro. Então tem 2 prefigurações nessa palavra. Primeiro, essa toalha com 4 pontas, que faz a prefiguração dos 4 evangelhos, 4 evangelistas, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Ao mesmo tempo, são diferentes, né? Depois aumentou 1 para frente, fizeram 4, depois virou 5, né? E também esses animais que estavam ali dentro não são honestos comer. Pessoas que entrar nesse sistema da nossa fé, da nossa espiritualidade, e que nós muitas vezes, por preconceito, por julgamento, não permitimos. Olha que linda que é a palavra, né? E continuando, versículo 10, isso ele repetiu por 3 vezes. Depois aquela coisa, aquele lençol, aquela palha foi levantada de novo para o céu. E nesse momento, 3 homens se apresentaram na casa em que nos encontrávamos. Tinham sido enviados de Cesareia à minha procura. E o Espírito me disse, que Espírito que é esse que diz para a gente? O Espírito Santo. Não vai por aí. Não faz essa amizade. Não fala com essa pessoa. Não faz essa conta que você não vai conseguir pagar. Ele avisa a gente, né? Então o Espírito me disse que eu fosse com ele sem hesitar. E os 6 irmãos que estão aqui me acompanharam e nós entramos na casa daquele homem. Então ele nos contou que tinha visto um anjo apresentar-se em sua casa e dizer: manda alguém a Jope para chamar Simão, conhecido como Pedro. Esse Simão é o Pedro, mas tem também o Simão Curtidor em Jope, que foi a primeira igreja cristã no mundo. Eu estive lá em Jope, Cesareia Marítima, na primeira casa que se celebrou a primeira missa, que está lá intacta até hoje, como, né, parte da história de Jesus. Por isso aquela terra é santa, porque Jesus pisou naquela terra, né? E aí ele teve aquela visualização que Deus estava mandando anjos, e eram os apóstolos que estavam indo evangelizar eles, falar de Jesus para eles, aqueles que não acreditavam, aqueles que estavam na vida de ateísmo, de cegueira espiritual, né? Ele te falará coisas e acontecimentos que trarão a salvação para ti e para a tua família. Desculpa, gente. Para ti e para a tua família. Ou seja, minhas queridas, nós não podemos nos cansar de falar da salvação, de falar do poder de Jesus, que Jesus está aqui, que Jesus está batizando, que Jesus está restaurando. Cada vez mais, é mais urgente hoje do que ontem. Versículo 16, então me lembrei, diz Pedro, do que o Senhor havia me dito, que João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. E Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós, que acreditamos no Senhor Jesus Cristo. Quem seria eu para me opor à ação de Deus? Porque, gente, até hoje existe pessoas que querem limitar a ação do Espírito Santo, fiscais da fé do outro.
Pode, não pode. Tá errado, vai pro inferno. Né? Nós temos que colocar Jesus acima, muito acima do inferno, minhas queridas. Todos têm salvação, desde que a pessoa queira. Lembrando bem esse parênteses, que a pessoa tem que querer. Versículo 18. E ao ouvirem isso, os fiéis de origem judaica se acalmaram e glorificaram a Deus, dizendo: também aos pagãos Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Ou seja, minhas queridas, a palavra, Jesus, as coisas santas, a reconciliação, o perdão dos pecados é para todos que querem. Eu não posso selecionar esse sim, esse não. Viu? Como eu falei do testemunho lá do Itatinga, em Campinas, maior zona de prostituição do mundo. Eu tive a graça de conduzir grupo de oração lá, conduzir grupo de oração na praça de Campinas, na Catedral de Campinas. Os irmãozinhos de rua, levava sopa. É para esses que eu tenho que me inclinar. É para esses que eu tenho que me voltar. Para nós aqui também é verdade, para aqueles que já têm uma caminhada também, lógico. Mas eu preciso, como diz o Salmo de hoje, que vem complementar essa primeira leitura. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus, ou seja, tudo em mim, o meu respirar, o meu viver, é por vós, ó meu Deus. Tudo que eu faço, no momento que eu acordo, até a hora que eu vou dormir, eu tenha essa consciência de ser melhor do que ontem. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. No Evangelho de hoje, o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Vamos lá. Naquele tempo, naquele tempo disse Jesus: eu sou o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário, que não é o pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar e abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa. Deixa eu fazer um parênteses aqui para nós. Né? O que nós estamos vendo nesse mundo? Gente, eu preparei um vídeo hoje para gravar aqui. Meu Deus, a que ponto o ser humano chega a amarrar a boca de um cachorro, colocar numa sacola, jogar no rio? Ou bebê. Eu vi o bebê dentro da caixa de descarga de um posto. O bombeiro tirando o bebezinho recém-nascido. Quem faz isso está influenciado pelo maligno, pelo inimigo de Deus. Quando você perde a essência da sua humanidade, faz mal para qualquer criatura viva que seja. Cachorro, gato. Meu Deus, quantas coisas nós temos visto. Outra coisa, o lobo também é a prefiguração de tudo isso que nós estamos vendo no nosso país, essa roubalheira, essa sujeira. Ontem foi aprovada, sexta-feira, a CPI do cachorro-orelha, daquele cachorro que foi morto com maus tratos. Mas é engraçado que a CPI do roubo dos aposentados do INSS não foi aprovada. Nós estamos invertendo os valores, o cachorro tem mais valor do que o ser humano. Mas Jesus diz: eu sou o bom pastor, pede para mim. O que o Pai pediu para nós nesse mês de abril? Para a gente jejuar, para a gente orar para o final da guerra. Estamos fazendo isso? Estamos caminhando com a igreja? Estamos caminhando com o bom pastor? Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. E o que eu acho lindo da pedagogia do bom pastor com a ovelha?
acho a coisa mais maravilhosa. Por que a palavra nos chama de ovelha? Porque a ovelha tem cabeça dura. E no aprisco, como eu falei, o redil, ele tem uma entrada bem estreitinha, que passa só de uma em uma ovelha. Aqui no nosso país não é comum essa prática de cultivo dos ovinos, né? Caprinos, aqui é muito pouco. Mas lá em Israel, na Terra Santa, são milhares de ovelhas que o pastor tem que levar para andar, tem que levar para pastar, usa muito a lã daquele bicho, enfim. Quando chega de noite, essas ovelhas vão passar por esse aprisco e com um cajado, o pastor vai dando aquela cajadada na cabeça da ovelha. Por que ele faz isso de uma por uma? Porque o lobo que se infiltra no meio para devorar as ovelhas de noite, e não é como hoje que nós temos luz elétrica, nós temos condições de enxergar. Naquela época não tinha essa tecnologia de iluminar esse espaço, né? Então o lobo se infiltrava no meio, na madrugada, fazia festa, ele devorava as ovelhas. Então o pastor atia na cabeça do lobo, na fronte aqui da cabeça do lobo, olhe, e o lobo saia correndo. Por isso que Jesus nos compara a ovelhas, que a gente tem a cabeça dura, mas ao mesmo tempo a gente tem esse sinal de pertença. Elas escutam a minha voz, elas me obedecem, e haverá um só povo, um só rebanho e um só pastor. Eu acho linda essa palavra que fala: haverá só um rebanho e um só pastor. Ou seja, minhas queridas, não haverá igreja A, B, C, D. Não haverá placa de igreja que não salva ninguém, né? O que salva é a pessoa de Jesus. Por isso que ele fala que tem ovelhas que não são daquele redil, mas que estão caminhando com ele. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. E é por isso que o Pai me ama, porque eu dou a vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida. Jesus dizendo no Evangelho de hoje: eu dou a minha vida por mim mesmo. Então é errado de falar: Jesus foi crucificado, foi morto. Ele não foi morto nem crucificado, ele se entregou. É bem diferente. Ele sendo Deus, ele podia estralar o dedo assim, ó, e parar tudo. Gente, imagina, ele andava sobre as águas, curava, fazia prodígios, sinais. Você acha que ele ia ser capturado? Não ia, né? Então, ninguém tira a minha vida. Versículo 18. Eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Então, o que nós vamos resumir toda a palavra de hoje? Primeira leitura: sair da caixinha, sair da bolha, olhar em volta. A palavra de Deus não é só para quem está na igreja, é para aqueles que estão marginalizados, sofridos. Como eu contei para vocês dessa experiência que eu tive lá em Campinas, várias, né? Tanto no Sopão da Praça, como no Itatinga, que é a maior zona de prostituição da América Latina, do mundo, parece. E que alegria quando na terça-feira a gente via as meninas no grupo de oração. Quando tantos estavam ali condenando: vocês estão loucas, vocês vão ser assaltadas, vão fazer mal com vocês. Mas nós estávamos cumprindo essa palavra de ir, de falar de Jesus para quem precisa. Amém, minhas queridas? Então, encerrando o nosso café com pão da palavra de hoje, pedindo para Deus essa graça, essa força, essa sabedoria, de olhar, quem sabe, para aquele filho, para aquela filha, para aquela pessoa da minha família, que pode ser até que esteja bem perto, né? Essa ovelhinha perdida, que tem as patinhas quebradas, que precisa ser enfaixada, que precisa ser curada. Muitas vezes a gente pede oração para todo mundo, não tem coragem de chegar no filho, na filha, colocar a mão na cabeça do marido e falar: Deus te abençoe, vai com Deus, tua semana seja abençoada, mesmo com bem, mesmo com dificuldade, porque vai acontecer coisas no meio do nosso caminho para nos desestruturar,
inimigo veio para roubar, matar e destruir. Roubar nossa esperança, roubar nossa alegria, roubar nossa fé, nossa paz. Mas nós não podemos deixar isso acontecer. Que Jesus vai devolver. Não, ele vai dar. O inimigo ele tira, né, com uma mão. Jesus dá aquelas duas. Pode ficar tranquila. Mas eu sei que a gente se preocupa, eu sei que a gente se entristece. E por isso, por todas essas unidades, nós queremos rezar agora. Reza comigo. Olhando aqui para Jesus. Entregando a sua família ou entregando a mim. Que a cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, vere tu mesmo o teu veneno. Ó glorioso patriarca São Bento, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendendo-nos neste combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas dos demônios. Ordena, Deus, instantemente vos pedimos. E a vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, que assim seja. Amém. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, rogai por nós e defendemos no combate. Eu vou pegar aqui a imagem de Nossa Senhora, que eu esqueci de pegar a água. Vou explicar ela, passar à frente, pisar na cabeça da serpente. Se levanta na nossa vida. Levanta-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo, de todas as milícias celestes, que sejam despertos inimigos, e fujam da vossa face todos que vos odeiam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, minhas queridas. Ótima segunda-feira, 27 de abril. E não se esqueça que nesta sexta-feira começa a imersão de cura e libertação para nós mulheres do mês de maio. E todos os dias eu tenho mensagem especial de Nossa Senhora para a sua vida. Para te levantar, para te dar direção, tá bom? Hoje várias místicas do mundo inteiro, não só os pastorinhos em Fátima, mas em Garabandal, em Medjugorje. Peguei todas essas mensagens lindas e fiz aqui para cada dia uma mensagem para você que se inscrever na imersão de cura e libertação para nós mulheres. Lu, como é que eu faço para inscrever? Vai aqui nos meus stories, vai ter um link, eu vou estar falando da imersão, você clica em cima e daqui a pouco eu estou tendo aqui, tá bom? Deus abençoe, estivemos unidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Uma ótima segunda-feira para nós, uma ótima última semana do mês de abril. Deus abençoe poderosamente. Deus te vê, não é indiferente a tua dor. Deus te entende, quer te envolver de amor. Deus te vê, não é indiferente a tua dor. Deus te entende, quer te envolver de amor. Ele quer te fazer feliz. Tem muitos planos e sonhos pra ti. Basta confiar, saber esperar. E Ele agirá. Ele quer te fazer feliz. Tem muitos planos e sonhos pra ti. Basta confiar, saber